de emprego, que o Senhor venha, Deus, com a tua provisão sobre a casa, sobre o trabalho, sobre a empresa dos teus filhos, Pai. Que o Senhor abençoe e dê sabedoria àqueles que irão administrar. É isso que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor mais uma vez. Glória a Deus. E só mais um recadinho muito importante. As inscrições do Retiro Legacy, elas estão abertas. Você que quer participar vai ser do dia 27 ao dia 29 de setembro. Então não fique de fora, faça a sua inscrição, porque o Senhor ele vai fazer grandes coisas naquele lugar, amém? E quem quer ouvir a palavra do Senhor nessa manhã? Quem veio aqui com expectativa, quem veio aqui esperando algo do Senhor nessa manhã? Amém? Glória a Deus. Em Isaías, no capítulo 40, no verso 31, diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor, renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Se você veio esperando algo no Senhor, pode ter certeza que você vai sair daqui restaurado, transformado e com as suas forças renovadas no Senhor, amém? E para iniciar, eu já quero compartilhar algo que eu sempre falo. E existem muitas coisas onde eu sou muito redundante, muitos assuntos que eu falo várias e várias vezes. Mas isso é importante para que a gente venha entender e aprender. Em Mateus, no capítulo 13, Jesus, ele vai nos dar um ensinamento que é muito importante. E de início eu já quero falar sobre isso. Mateus no capítulo 13, Jesus em uma das parábolas ele vai narrar que o semeador ele sai e ele semeia a mesma semente em 4 solos diferentes. E apenas uma dessas sementes, ela cresceu e ela produziu bons frutos. Essa produziu a 30, a 60 e a 100 por 1. E o que nós entendemos com essa passagem? Jesus ele nos traz aqui que a responsabilidade é a do ouvinte. A responsabilidade é minha enquanto eu ouço a palavra. Porque a mesma palavra, a mesma semente foi lançada em 4 solos diferentes. E apenas uma cresceu e deu bons frutos. Então que você abra o seu coração e você entenda que a responsabilidade é sua enquanto ouvinte do que vai fazer a partir dessa palavra. E se você tem expectativas no Senhor, pode ter certeza que você não vai sair frustrado daqui a essa manhã. Se você tem expectativas no Senhor, o Senhor ele vai falar e vai fazer grandes coisas na sua vida nessa manhã, amém? E é muito interessante isso porque Jesus para nós, com essa passagem, ele traz para nós a responsabilidade. Deus ele espera de nós que sejamos filhos maduros, filhos responsáveis, e não filhos com mentalidades de escravos. Em Gálatas, no capítulo 4, quem puder abrir aí, Gálatas 4, deixa eu abrir aqui, no verso 1 diz assim: afirmo porém que, durante todo o tempo em que o herdeiro, ou em outras versões vai falar filho, é menor de idade, em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. No entanto, está sujeito a tutores e administradores, até o tempo determinado por seu pai. E aqui o Senhor ele já nos deixa claro, que embora nós sejamos filhos, se nós não tivermos maturidade, se nós não formos maduros, nós não passaremos em nada dos nossos direitos enquanto é um escravo. Existe muito filho com mentalidade de escravo ainda hoje. Existe muita gente que caminha com Cristo já durante muito tempo e ainda tem mentalidade de escravo. E o Senhor ele quer mudar, ele quer ressignificar em nós muitas coisas nessa manhã. E quando nós falamos de filhos, não tem como falar de filho e não falar do Pai. E é sobre isso que nós iremos falar e sobre isso que nós iremos tratar nessa manhã.
que o Senhor Ele quer ressignificar em nós o que é paternidade. Porque se nós não entendermos quem nós somos e quem é o nosso Pai, nós vamos viver mesmo como filhos, nós tendo o direito de filhos, nós iremos viver como escravos. E a paternidade é algo que vai falar diretamente sobre tudo na nossa vida. Tudo. Tudo está ligado à nossa paternidade. A paternidade aqui terrena é algo mais próximo que nós temos de Deus. Ela está totalmente ligada à figura de Deus. A nossa figura paterna está totalmente ligada à figura de Deus. E nós entendemos primeiro que o pai, para falar de paternidade, óbvio que a gente vai ter que falar de pai. E o pai é aquele quem dá destino para os filhos. E aqui nós estamos falando de um pai terreno. O pai é aquele que vai dar destino. E no livro de Salmos 127, o verso 4 e 5, fala que os filhos são bênçãos e eles são como flecha na aljava do guerreiro. Ou seja, a flecha ela vai aonde o guerreiro lança. Ou seja, quem dá destino para os filhos são os pais. E é muito difícil às vezes para a gente entender Deus como nosso pai, porque está totalmente associado à imagem que a gente teve do nosso pai, a nossa imagem paterna. Muitas pessoas perderam seu pai, outras tiveram um pai que foi ausente, outras foram abandonadas, outras foram abusadas pelos pais. E o Senhor Ele quer ressignificar isso para nós. E a psicologia vai falar um acerca de coisas que a figura paterna ela causa quando a pessoa não tem. No caso, quando a pessoa ela não tem uma figura de pai, a psicologia vai narrar uma série de distúrbios e de problemas que as pessoas vão acarretar na sua vida. E é para uma vida inteira, se nós não conhecermos Cristo. E eu vou falar um pouquinho da minha figura paterna. Na verdade, eu vou começar falando da figura paterna do meu pai, do meu avô. Na sexta-feira, a gente foi para a casa dos meus pais, nós estávamos lá e eu comecei a conversar com meu pai. E eu não sei como nós chegamos nesse assunto e ele começou a falar do pai dele. E aí eu perguntei, o senhor não tem nenhuma memória boa com seu pai? O senhor não tem nenhuma memória afetiva? E ele falou, não. Mas existem algumas coisas que eu lembro como se fossem hoje. E para quem não sabe, eu sou o pai da Maitê, e a Maitê ela tem 4 anos. E meu pai falou que uma das coisas que ele lembra nitidamente é quando ele tinha por volta de 5 a 6 anos. A mãe dele fez um almoço e era muito difícil eles comerem alguma coisa diferente. Então, para ele ele ficava muito feliz. Estava a família reunida na mesa e ele tinha de 5 a 6 anos. E ele disse que ele estava comendo muito rápido, ele estava muito feliz e ele estava gripado. Então ele ficava toda hora puxando de novo, puxando o catarro e ele comendo. E aí meu avô se levanta. Meu pai tinha um cabelo grande, pega a cabeça dele, bate no prato 2 vezes, joga ele para outro cômodo, joga de arremessar. E foi para cima dele, correndo para bater nele, porque ele estava afungando o nariz. E ele foi espancado. E aí ele conta que várias outras vezes, ele fala, eu tenho um nítido às vezes que meu avô, que hoje é falecido, graças a Deus, no término da sua vida ele encontrou Jesus, mas ele foi um homem muito ruim. E ele agredia o meu pai, ele era pai de santo, ele manifestava e espancava o meu pai. Meu pai falava, várias vezes ele manifestava e ele me espancava. E aí, meu pai, com 12 anos, por volta de 12 anos, ele começou a trabalhar. E no lugar onde ele trabalhava, foi assaltado. E aí, uma pessoa tinha acusado meu pai, a polícia foi até a casa dele. E aí, o meu avô foi, o pai dele, ficou com muita raiva, achando que era verdade, pegou um facão, pegou o meu pai pela garganta, e ele ia tentar matar ele, quando meu tio chegou e interveio, e aí meu pai saiu correndo desesperado,
E ele disse que foi até um mangue onde ele nem conhecia, dormiu dentro de um barco que ele não sabia de quem era. E a partir dali, ele foi embora de casa e com 12 anos, ele se envolveu no mundo das drogas, no mundo do crime. E como que um filho desse vai dar certo? Como que um filho desse, com essa figura de pai, ele vai dar certo? Isso fora várias outras coisas. E aí, esse mesmo filho que não teve figura nenhuma de pai, que foi embora de casa aos 12 anos, que se envolve com as drogas, que se envolve com o tráfico, um dia conheceu minha mãe e esse teve filhos também. E como um pai desse, que figura ele teria de pai para ele poder ensinar os seus filhos? Não tinha figura nenhuma de pai. E aí nós crescemos, nós somos em 4. Meus pais não conheciam Jesus, todos eles frequentavam um centro de macumba. E aí, meu pai, ele não se separou da minha mãe, eles sempre estiveram juntos, mas ele nunca foi um pai presente para mim. Por quê? Porque ele não teve um pai presente. E antes de falar, só para que vocês entendam, eu já tenho resolvido isso com meu pai. Meu pai é uma das pessoas que eu mais tenho orgulho e admiração. Eu acredito que ele esteja vendo. Te amo, pai. E eu tenho muito orgulho daquele homem, por tudo que ele passou, independente das suas falhas, dos seus defeitos. Ele é um dos homens que eu mais admiro. E falando nisso, pai, teu cantinho te espera ali. E esse mesmo pai, que não teve uma figura de pai, ele tinha 4 filhos, dependente químico, um pai que, graças a Deus, ele não fazia o que o pai dele fazia, mas ele era muito agressivo em suas palavras, ele nunca foi um pai participativo, ele não foi um pai presente. E aí um dia o Bruno, que teve um pai, um homem dentro de casa, que mal conseguia trazer a provisão, ele conhece a Jesus. E a partir do momento que nós conhecemos a Jesus, e nós ouvimos na palavra que Deus, Ele é Pai, diretamente, é algo que é direto, nosso cérebro ele vai buscar, o que é Pai? E aí a minha figura de Deus como Pai, ela está totalmente ligada ao Pai que eu tive. E eu não tive um pai presente, eu não tive um pai que me amou, que cuidou de mim. Então nós temos essa visão deturpada de quem é Deus, de acordo com a nossa experiência com os nossos pais. Quer seja pela presença, quer seja pela ausência. Talvez você teve um pai omisso, talvez você teve um pai presente, e esse representava a Deus, que como eu falei aqui no começo, a figura de pai, ela está totalmente ligada à figura de Deus. Talvez você pôde olhar para o seu pai e conseguir enxergar Deus no seu pai, mas a grande maioria de nós não. Nós olhamos para Deus e nós temos problemas no nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque nós associamos Deus com o nosso pai. Porque nós olhamos Deus de acordo com a ótica que a gente tem, de acordo com a nossa visão de mundo, com as experiências que a gente carregou. E várias vezes a gente foi conversar com pessoas, foi sentar com pessoas que não conseguiam chamar Deus de pai, justamente pela figura que tiveram, pela falta da figura que tiveram como pai. E é isso que o Senhor, Ele quer ressignificar para nós nessa manhã, amém? E a psicologia, ela vai falar que a falta da paternidade, ela causa uma série de coisas na nossa vida. Uma série de coisas. E aqui nós vamos ver. Eu anotei algumas coisas aqui. A primeira das coisas que a falta de um pai ela causa é o conflito no desenvolvimento psicológico e cognitivo. As crianças elas têm dificuldade de aprender, de se desenvolver justamente pela falta do pai. Existem muitos distúrbios
principalmente no homem, é gerado um comportamento muito agressivo. O homem, quando ele não tem a figura paterna, ele se torna muito agressivo, ele não consegue geralmente respeitar autoridades, ele não consegue se submeter a nenhuma outra pessoa, porque ele não teve um pai. Porque ser pai não é fácil, ser pai é difícil. A gente repreender, a gente amar, a gente cuidar, a gente prover, a gente chamar a atenção, a gente repreender, isso não é fácil. Isso, a falta da paternidade, ela causa tudo isso. Um comportamento agressivo nos homens. Na mulher, ela causa uma necessidade de autoaprovação. Geralmente a mulher, quando ela não tem um pai, e muitas das vezes a gente não entende, porque muitas mulheres precisam ter a necessidade de usar roupa curta, para que homens fiquem comentando, para que chamem a atenção. Por quê? Porque ela nunca foi elogiada pelo pai. E as mulheres, isso não é o meu ponto de vista, isso é o que a psicologia diz, que mulheres, elas precisam dessa autoafirmação. Sabe, às vezes a mulher, ela fica: você me ama mesmo? Mas você me ama? Mas você não vai me deixar? Ah, você vai ficar comigo? Por quê? Porque elas precisam em todo o tempo que seja reafirmado. Por quê? Porque ela não teve um pai. Porque quando nós olhamos o nosso Deus como pai, a palavra de Deus, o nosso Deus, ele tem várias palavras de afirmação para nós. Que nós somos filhos, que nós somos amados, que nós somos esperados, que embora o nosso pai e a nossa mãe não esperassem pela gente, mas ele esperou. Ele nos amou antes mesmo de nós sermos gerados. Nós somos escolhidos. Mas a falta do pai, ela causa tudo isso aqui. Ela vai causar insegurança. Existem pessoas, e muitos de nós aqui, a gente vai vendo que muitos comportamentos desses nós temos. Pessoas que são inseguras. Pessoas que não conseguem tomar uma decisão. Não conseguem decidir, é isso, é aquilo. Não conseguem ter um posicionamento firme. E a psicologia vai falar que aqueles que perderam os seus pais, principalmente na primeira idade, quer seja por uma perda que foi fatal, um pai que morreu, ou por abandono, ou quem não conheceu o seu pai, essas têm dificuldades de tomar decisões. Essas, quando começam a fazer coisas, não conseguem terminar. Entra em um curso, para. Começa uma faculdade, para. Começa a fazer alguma coisa, para. Tem muita dificuldade de concluir as coisas. Outra causa, ansiedade. São muito ansiosos. Tende a se isolar. Pessoas que tiveram essa falta de paternidade, elas se isolam, elas querem viver sozinhas. Elas acham que ninguém ama ela, que ninguém gosta dela. E o Senhor não nos chamou para vivermos sozinhos. O Senhor nos chamou para viver isso aqui, em comunhão. A comunhão é o lugar mais seguro que nós temos. Comunhão onde nós somos forjados, onde o nosso caráter é forjado, onde nós somos desafiados, onde nós somos repreendidos. E o Senhor não te chamou para viver sozinho e isolado. Aqui também nós temos outra característica, complexo de inferioridade ou rejeição. A pessoa, ela é muito boa em algo, mas ela não consegue olhar e reconhecer que ela é boa. Sabe aquela pessoa que você vê que ela é muito boa e ela não consegue reconhecer isso? Você olha e ela não consegue. Nós vemos, infelizmente, de uma cultura onde o reconhecimento daquilo que você sabe fazer, as pessoas taxam como soberba. Não, se eu sou bom naquilo, eu sou bom naquilo. E ninguém pode falar, o PH ele é muito bom lutando. Mas para as pessoas de fora, se ele falar que ele é bom, é taxado como soberba. E na verdade não. Na verdade não, nós precisamos reconhecer quem nós somos. E as pessoas, uma das causas é isso, o complexo de inferioridade. As pessoas se sentem inferior, têm uma baixa autoestima, nunca estão bem, têm um sentimento de abandono, sempre se sentem sozinhas, não conseguem ficar sozinhas, e às vezes tem esse sentimento de abandono até para com Deus.
Às vezes sente que está abandonado, caramba, Deus me abandonou, Deus não está olhando para mim, Deus não está me vendo, Deus não me atende. E na verdade não. Em Mateus no capítulo 2, na verdade Mateus 28, no verso 20, vai falar que o Senhor, Ele estaria todos os dias com a gente. Todos os dias o Senhor, Ele está conosco. Então, são essas algumas causas que a falta da paternidade ela traz em nós. E primeira coisa que nós precisamos entender aqui, que o Senhor, Ele nos quer como filhos. E existe uma outra cultura que fala no mundo onde todos são filhos de Deus, e isso não é verdade. Todos somos amados, todos somos criaturas de Deus, mas nós só nos tornamos filhos quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Em João, no capítulo 1, do verso 12 e 13, vai falar acerca disso. Se você quiser ler depois, João 1, verso 12 e 13, vai falar que nós temos direito de receber Deus como um Pai, a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. E essas coisas são causadas por falta da paternidade. E eu tenho certeza que dessas coisas aqui, a gente se encontra em várias delas. Várias. Porque como eu falei, às vezes o nosso pai, não tivemos pai, ou o nosso pai, o seu pai foi igual o meu, um pai que não foi presente, embora estivesse em casa, nunca foi presente. Talvez seu pai foi um pai omisso, um pai que foi um pai liberal. E o Senhor, Ele quer ressignificar, Ele quer reajustar a nossa visão de Deus, porque nós só iremos desfrutar daquilo que a gente conhece. Eu só irei desfrutar daquilo que eu conheço. E nós vemos na passagem do filho pródigo, que um filho tem o pai como morto, pega a herança, porque a herança só recebe a partir do momento que alguém morre. Pega a sua herança, tem o pai como morto, vai embora, gasta, depois se arrepende, volta para casa, e o outro irmão que estava lá, embora fosse o dono de todas as coisas, ele tinha uma mentalidade de escravo, ele não tinha mentalidade de filho, porque ele fala, caramba pai, eu não fui embora, e o Senhor nunca separou um animal para celebrar pela minha vida, e para ele que foi embora, pintou e bordou, e o Senhor vai e celebra, e aí nós vemos o quê? E o pai fala, filho, isso tudo aqui é teu, você sempre pôde fazer isso, só que ele tinha uma mentalidade de escravo e não de filho, e o Senhor, Ele quer reajustar em nós essa visão de que Ele é o nosso pai, e que Ele é um pai perfeito. O Senhor, Ele não é igual ao seu pai terreno, embora seu pai tenha sido um pai muito bom, o Senhor, Ele é um pai perfeito, Ele não é somente bom, Ele é perfeito, Ele é um pai que nos ama, que cuida de nós, que está com a gente o tempo inteiro, que não nos desampara, que repreende quando necessário, que chama a atenção quando necessário, mas é um pai que nos ama. E em uma das passagens onde esse amor é relatado, e onde eu achei mais incrível, está lá em Romanos 8, do verso 14 ao 16. Nós vamos entender um pouquinho acerca desse amor de Deus. Romanos 8, do verso 14 a 16. Na minha versão diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós chamamos Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma a nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos herdeiros, seus herdeiros, e portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também da sua glória. E essa passagem aqui, ela nos deixa claro que o Senhor, Ele nos adotou.
E dentro da nossa cultura, nós temos, infelizmente, a adoção como algo ruim. Nós temos uma visão totalmente deturpada acerca do que é a adoção. Porque quando o irmão mais velho, ele quer zoar com o mais novo, o que ele fala? Tu foi adotado, sai daí, ó. Tu foi achado na rua, ou você foi adotado. E a visão de adoção na nossa cultura, infelizmente, é algo muito ruim. Mas aqui nesse texto, e todo o texto, nós temos um contexto onde nós precisamos entender. E aqui, nessa cultura romana, onde Paulo, ele estava falando acerca de adoção, era totalmente diferente da nossa cultura. Eu não sei se vocês já ouviram falar, os romanos, eles tinham uma consagração, era como um ritual que eles faziam, e era chamado de dias lústricos. Isso existia dentro da cultura romana, naquela época, dentro desse contexto, onde Paulo ele vai falar. E nesses dias lústricos, o que acontecia? A mulher, quando ela tinha um filho, ou ela recebia o seu filho, dava à luz, ela ficava durante 9 dias isolada. E esse filho não tinha um nome ainda, e esse filho, no 9º dia, essa mulher, ela chegava em uma sala, colocava o filho deitado no chão, no meio da sala, e o pai entrava. E quando o pai entrava, ele olhava o filho, que era dele, e ele podia aceitar ou rejeitar o filho. Se ele pegasse a criança no colo, é porque aquele filho tinha sido aceito. Mas se ele chegasse, olhasse para a criança, e ele desse as costas, seja uma cultura demoníaca, onde o próprio pai, ele podia rejeitar o seu filho. Em contrapartida, acerca da adoção, eles tinham a adoção como algo muito bom, e o que realmente é. Eles tinham a adoção como algo totalmente diferente do que nós vemos. A adoção para os romanos era muito importante. E o filho que era adotado, esse filho era até mais importante do que os outros próprios filhos. Do que os filhos biológicos, era o filho adotado. E existia uma lei que era irrevogável. A partir do momento que eu adoto uma criança, não existe nada que eu pudesse fazer que tirasse o direito dela de herdeiro e que me tirasse como pai daquela criança. A partir do momento que eu adotasse, não existia mais nada que pudesse ser feito para aquela criança não ser meu filho. E é isso que o Senhor ele traz para nós com essa passagem. Embora o seu pai e a sua mãe tenham te rejeitado, eu escolhi vocês e eu adotei vocês como meus filhos. E não existe nada, não existe pecado, não existe demônio, não existe nada que faça com que você perca o direito de filho e de você se tornar herdeiro. É isso que essa passagem está falando. Você é adotado por Deus, por quê? Porque Deus ele te amou, foi espontâneo, ele decidiu, ele escolheu te amar. Embora o seu pai não te amou, o seu pai pode ter te olhado e te rejeitado, mas o Senhor ele te escolheu, e você é filho dele hoje. Vocês conseguem entender isso? O Senhor ele nos escolheu como filhos, ele decidiu nos amar e não existe nada que tire esse direito. Isso é irrevogável, não tem como tirar o nosso direito de filhos do Senhor. E muitas das vezes nós vemos na palavra que Deus ele tem vários nomes. Jeová Rafá, Jeová Jirê, mas o nome mais importante, e é o que o Senhor espera de nós, que nós viemos se relacionar com Ele, é como Pai. O nome mais importante, e é esse que o Senhor espera de nós, é que nós venhamos entender que Ele é o nosso Pai, é aquele que nos ama, é aquele que nos escolheu. E nós vemos isso através de Jesus. Todas as vezes que Jesus ele vai se direcionar a Deus, ele fala o quê? Pai, papai. E aí nós vemos na oração do Pai Nosso, Jesus ele nos ensina. E vocês quando forem orarem, vocês comecem assim, Pai Nosso. Ou seja, existem muitas pessoas que têm dificuldade de se relacionar com Deus, por causa da falta da paternidade.
E Deus, nessa manhã, Ele nos trouxe aqui para ressignificar isso em nós, para que você entenda que você é filho amado, escolhido, esperado pelo Senhor. Você é um filho que Ele decidiu te amar. É um filho que antes de você vir à terra, Ele já te amava. É um filho que Ele já tinha planos. É um filho que Ele decidiu dar um destino. E esse destino é próximo dEle. E o Senhor, Ele quer restaurar a nossa visão de paternidade. Quer seja dos nossos pais, e quer seja de nós como pais. Porque como eu falei, eu vou repetir. A imagem paterna está totalmente ligada à imagem de Deus. E nós precisamos, primeiro, aqui nessa manhã eu acredito que vocês já conseguiram entender um pouco que nós precisamos entender a nossa identidade em Deus. Porque a identidade vai falar de idem. E quando eu olho a minha identidade, ela não só fala de quem eu sou, mas o idem é parecido com quem? Com quem eu me pareço? Quando eu olho a minha identidade, está o nome de quem lá? É do meu pai. E com quem eu me pareço? As pessoas, elas precisam olhar para nós e falar, ele é parecido com o pai. Esse é filho de Deus. Sabe quando as pessoas, elas olham para nós, sem nós termos falado nada de Jesus, elas falam, você é cristão, né? Você é diferente. E é isso que o Senhor, Ele espera de nós. Que nós sejamos maduros e que nós venhamos nos parecer com o nosso Pai. Um Pai que nos amou, um Pai que cuida de nós, um Pai que quer mudar e transformar tudo isso aqui. Se cada uma dessas coisas aqui você se enquadrou, você viu que você tem dificuldade em alguma delas, o Senhor, Ele quer restaurar e cuidar disso hoje. Ele quer transformar e Ele tem cura, Ele tem restauração. Para nós, dentro de tudo isso, e nós precisamos entender, para que nós venhamos desfrutar quem é o nosso Pai, assim como nós lemos em Gálatas, porque se eu não tenho maturidade, eu não vou desfrutar, mesmo sendo o Senhor de tudo, eu não vou ter direito de desfrutar, porque eu sou imaturo, e o Senhor, Ele espera de nós filhos maduros, e não filhos com mentalidades de escravo. E a primeira coisa, que eu quero falar também, é que Deus, Ele não tem culpa do seu pai ter sido assim, porque muitas das vezes, você culpa Deus pela falta do seu pai, e Deus, Ele não tem culpa disso. Pelo contrário, Deus, Ele tem a cura para você. Deus, Ele tem a restauração para você. Deus, Ele quer mostrar para você que você é amado. Deus, Ele quer te acolher. Ele quer te trazer para um lugar de dependência, até nas pequenas decisões. Eu sou maduro, eu tenho, mas eu vou contar com meu pai. Eu vou perguntar para o meu pai. Pai, o que o senhor acha disso? E aí, pai, o que eu faço a partir disso? Nosso Deus é um Deus relacional. Nosso Deus, Ele espera isso de nós. Então, quando você for buscar Deus, você pode chamar Deus de Pai. Você não precisa, embora Ele seja soberano, Ele seja o Deus criador de todas as coisas, o Senhor dos exércitos, mas Ele é o seu Pai. E quando eu entendo meu direito de filho, as coisas mudam. Eu chego na casa do meu pai, eu não preciso pedir licença para me entrar. Eu não preciso pedir, pai, eu posso abrir a geladeira? Não, Ele é o meu pai. Ele é o meu pai. Então, quando eu tenho a visão de filho, quando eu entendo quem é o meu pai, isso vai mudar em um todo na nossa vida, em tudo na nossa vida. E aqui, nós também precisamos ser curados nisso, porque nós vamos transmitir. Um dia, assim como foi comigo, eu passei de filho e eu me tornei pai. E os nossos filhos, eles se espelham na gente. Estava conversando com o PH ali atrás, ele estava falando do Samuel e nem tinha entrado nisso ainda direito. Ele estava falando, caraca, o Samuel, eu tirei o negócio da mão e o Samuel quis colocar. Eu falo uma coisa e o Samuel ele quer fazer. E ele fala, pai, será que se eu orar, olha só, será que se eu orar a Deus, eu vou ficar preto igual o Senhor? Porque eu quero ficar preto igual o Senhor. Você está vendo como os filhos, eles nos enxergam.
E como será que nós temos sido como pais? Como será que é a nossa imagem paterna? Como nós temos criado os nossos filhos? Será que o meu filho, quando olha para mim, ele olha igual o filho do PH olha para ele? Fala, pai, eu quero ser igual você. Ou será que os nossos filhos, eles não querem ser igual a gente? Ou será que os nossos filhos vão precisar fazer tratamento um dia, quando eles entenderem que Deus é pai? Mas a figura de pai, como homem de Deus, ele não teve. Será que o nosso filho, ele vai precisar fazer tratamento? Isso aqui é para os homens. Como eu tenho sido como pai? Será que os meus filhos, eles me enxergam próximo da imagem de Deus? Ou será que eles vão precisar fazer um tratamento porque eles não conseguiram assimilar o pai deles como Deus, como pai? E esse convite aqui para nós hoje é primeiro, para que nós venhamos entender o nosso direito como filhos. Nós somos herdeiros, nós somos adotados, nós temos um pai que nos ama. E nós precisamos restaurar e transformar essas coisas, porque um dia a gente vai ser pai. E existe uma outra geração que pode ser afetada por causa das suas faltas, por causa da sua falta de decisão, por causa da sua insegurança, porque você talvez seja um pai liberal. Eu vou pedir o ministério de louvor, se puder, subindo, que nós já iremos encerrar. E como será que vai ser os nossos filhos? Como será que vai ser o futuro de nossos filhos? Será que nós vamos ser como Eli? Isso aqui eu estou falando para crente. Será que nós vamos ser como Eli, que direcionou a nação de Israel durante 40 anos, mas fracassou dentro de casa? E por causa do fracasso dele, ele perde os 2 filhos e ele morre. Será que nós vamos ser o pai que se dedicou no serviço e não cuidou da casa? Como será que o seu filho te vê? Será que nós vamos ser como Eli? Esse cara que fracassou, que não repreendeu os filhos e por isso perdeu tudo? Porque como pai a gente vai precisar repreender também. Mas para a gente repreender, para a gente amar, para a gente cuidar, para a gente ser a imagem de Deus nessa terra, eu preciso ser curado e restaurado primeiro. Se coloca de pé no seu lugar nesse momento. Para que eu possa restaurar, para que a minha família seja restaurada, primeiro eu preciso entender Deus como pai, mas eu também preciso reestruturar, eu preciso colocar em ordem o relacionamento que eu tenho com meu pai. Na quarta-feira, eu estive ministrando aqui também, e nós falamos acerca de perdão. Nós precisamos perdoar o nosso pai. Muitas das coisas estão presas na nossa vida, porque nós temos problemas com o nosso pai, porque nós temos mágoa do nosso pai, porque nós carregamos coisas a respeito do nosso pai. Então, depois que você sair daqui nessa manhã, se você tem algo para resolver com o seu pai, resolva. E o Senhor, Ele espera de você a mudança. Talvez você fale, não, mas eu já tentei, você não conhece o meu pai. Mas o Senhor, Ele espera a mudança, não é do seu pai, é de você. Porque quem entendeu e quem aprendeu foi você. E como eu falei no começo, o Senhor, Ele cobra de nós isso. E não vai ter como a gente ficar dando desculpinha, não. A partir do momento que nós ouvimos, o Senhor, Ele traz para nós a responsabilidade. O reino de Deus é para filhos e filhas maduros. Não é para meninos e meninas. É para pessoas maduras. Só vão desfrutar dos privilégios de filho aquele que entender que é filho. Aquele que tiver a sua identidade em Deus. Senão você pode vir para a igreja, você pode aceitar Jesus, você pode ser filho e continuar vivendo como um escravo. Continuar tendo crise dentro de casa, continuar com um comportamento agressivo,
continuar com insegurança, começando e não terminando coisas, mas o Senhor, Ele nos chamou nessa manhã para ressignificar e restaurar em nós uma visão de um Pai perfeito, uma visão de um Pai que ama, uma visão de um Pai que cuida. E nesse momento, enquanto o louvor vai estar tocando, eu queria chamar o pastor Mara aqui na frente, o PH e o meu sogro, para eles virem aqui na frente. Pode ficar aqui, ó, PH, vocês três, por gentileza. Pode ficar de frente para lá. E isso daqui é algo que nós, aqui na nossa igreja, nós já fizemos várias vezes. E nós iremos continuar fazendo quantas vezes for necessário, para que você entenda que você é filho amado, que você é escolhido. Os seus traumas com seu pai não definem quem é Deus como nosso Pai. E para você, nesse momento, que teve uma dificuldade com seu pai, que você percebeu aqui vários comportamentos que você carrega até hoje, por causa da falta do seu pai, sai do seu lugar agora, não fique com vergonha. E aqui nós temos 3 homens de Deus, 3 exemplos de pai, que eles vão abraçar e vão orar por vocês. Vocês vão entender o amor de pai nesse abraço. Sai do seu lugar agora, você que precisa perdoar o seu pai, você que enxergou que tem essa necessidade, e você que tem dificuldades através da vida deles, o Senhor, Ele vai mostrar que Ele ama vocês. Pode vir até aqui vocês. Não fiquem com vergonha nesse momento. O Senhor, Ele quer curar, Ele quer ressignificar, Ele quer tocar em você, Ele quer restaurar em vocês a visão de pai. Ele quer restaurar em vocês que vocês são filhos amados, mas vocês precisam ser maduros o suficiente de vir até aqui. Então, enquanto o louvor toca, vem até aqui à frente. Vocês podem se direcionar até eles, para que eles abracem vocês. Pai das luzes, como pais, como homens de Deus. Embora o pai de vocês não tenha feito isso, mas Deus está aqui nessa manhã, e Ele quer curar e restaurar essas feridas que você carrega. Ele quer curar e restaurar aquilo que você tem, as mágoas, as faltas, a insegurança, o medo. O Senhor, Ele quer trazer a cura sobre você nessa manhã. O amor perfeito fora o Não fique com medo. O Pai te ama. Escravo, o Pai, Ele te escolheu. Não. O Pai, Ele tem você como filho e um filho amado. Das luzes, embora o seu pai tenha te rejeitado, o nosso Pai, Ele nos adotou como filho. O nosso Pai, Ele nos ama. Com Jesus Cristo. O nosso Pai, Ele tem cuidado de nós. Batizados não fique com medo no nesse teu momento. Espírito, fui adotado como filho. Sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família. Batizados no teu Espírito. Nas trevas me encontro, ao seu chamar meu coração queimou, em seus braços me acolheu, e pra sua mesa você me levou. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados por teu Espírito. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados no teu Espírito. Clamamos
Abba, Pai. Clamamos, Abba, Pai. Nós somos seus, pra sempre seus. Clamamos, Abba, Pai. Clamamos, Abba, Pai. Nós somos seus, pra sempre seus. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados no teu Espírito. Adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados no teu Espírito. Vamos clamar, Abba, Pai. Clamamos, Abba, Pai. Ele é teu Pai, diz. Clamamos, Abba, Pai. nós somos seus, pra sempre seus. Clamamos, clamamos, Abba, Pai. Clamamos, Abba, Pai. Nós somos seus, pra sempre seus. A voz da igreja, vamos. Clamamos, Abba, Pai. Clamamos, Abba, Pai. Nós somos seus, pra sempre seus. Só os filhos, diga. Clamamos, Abba, Pai. Clamamos, Abba, Pai. Nós somos seus, pra sempre ser. Aumenta o volume da tua voz. Clamamos, Abba, Pai. Clamamos, Abba, Pai. Nós somos seus, pra sempre seus. Oh, pra sempre seus, pra sempre seus. Fomos comprados por bom sangue, o preço Ele pagou. O preço Ele pagou, o preço Ele pagou. Clamamos, Abba, Pai. Clamamos, nós somos pra sempre. Oh, clamamos, oh, clamamos, Abba. Aleluia.
nós somos seus, pra sempre seus. Somos seus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor escolheu nos adotar. Obrigado porque o Senhor nos amou, Jesus, porque o Senhor nos escolheu. Obrigado porque o Senhor escolheu nos amar, Pai. Obrigado pelo Teu amor que nos constrange, Jesus. Obrigado porque o Senhor é um Pai perfeito. Obrigado, Jesus, porque eu tenho certeza, Pai, que traumas foram restaurados nessa manhã. Eu tenho certeza, Pai, que destinos foram mudados nessa manhã, Pai. Que pessoas foram curadas, foram libertas, Pai, por causa do Teu amor como Pai. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor nos proporciona. Obrigado porque nós temos direito de sermos filhos do Senhor. E não existe nada, nada que nos tire esse direito de sermos filhos do Senhor, Pai. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado porque o Senhor é o nosso Paizinho amado. O Senhor é o nosso papai, aquele que nos ama, aquele que cuida de nós, aquele que nos restaura, aquele que nos traz segurança, aquele que nos traz proteção. Obrigado, Jesus. Obrigado por mais uma vez nos mostrar que nós somos os Teus filhos, Pai. Que nós somos os Teus filhos, Pai. E que os nossos traumas, eles não podem parar aquilo que o Senhor tem para nós. Que os nossos medos, as nossas inseguranças e as nossas experiências, elas não podem destruir a paternidade que o Senhor tem para nós. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor restaure, Deus, a paternidade dos seus filhos aqui, Pai. Que eles venham, Deus, reestabelecer os seus relacionamentos com os seus pais. Que eles venham ser curados e transformados para que também eles sejam bons pais. No nome de Jesus, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor fez aqui, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Pai maravilhoso, Pai. Obrigado, Papai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos no nome de Jesus. E nesse momento, como eu havia falado antes, a Bíblia nos deixa claro que só tem direito de filho aquele que reconhece o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Só tem direito de filho aquele que reconheceu Jesus. Então, se nessa manhã você ainda não reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, você nunca confessou com a sua boca, levante sua mão, sai do seu lugar. Se tem alguém aqui que quer receber Jesus como Senhor e Salvador, se tem alguém aqui que quer ser reconhecido como um filho, mas de um Pai perfeito, levante sua mão, nós queremos orar com você. Se existe alguém aqui nessa manhã que quer reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, glória a Deus. Acredito que todos nós aqui somos filhos, e nós temos um Pai perfeito, que nada venha tirar isso de nós, que nada, as vozes do inferno não venham falar mais ao seu ouvido, que você não é filho, que você não é amado, que você é rejeitado, porque o nosso Pai, Ele nos adotou, nosso Pai, Ele nos ama. Que todo espírito de orfandade, ele bateu em retirada nessa manhã, no nome de Jesus, mas que você continue reafirmando isso, todas as vezes no seu coração, que você é amado do Pai, que você é o filho e a filha escolhido do Pai,
Amém? Vamos fechar os nossos olhos para a gente orar, para a gente ir para casa. Aleluia, Jesus. Nessa manhã nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, Papai, porque o Senhor é o nosso Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos aqui, que o Senhor guarde, dê uma semana abençoada, Pai. Se eles têm alguma pendência com seus pais ou com seus filhos, que essas venham ser restauradas, e nós como Pai, nós venhamos revelar a Tua glória, que nós venhamos amar e perdoar os nossos pais, que nós venhamos perdoar eles, porque o Senhor espera a mudança de nós e não deles. No nome de Jesus, Pai, eu apresento a vida de cada um aqui, peço que o Senhor leve ao regresso dos seus lares, debaixo da Tua paz, debaixo da Tua segurança, que o Senhor dê uma semana abençoada a eles, no nome de Jesus, amém, glória a Deus. Deus abençoe vocês, tenham uma ótima semana, no nome de Jesus. Porque Ele